Bom, pessoal, agora eu vou fazer um vídeo que eu tenho certeza vai ser polêmico. Vai ter muito dislike de fanboy, tá? Mas eu vou deixar claro umas coisas. Eu vejo muito vídeo por aí de muita gente, no estrangeiro aqui, falando que o Victorinox é uma joia. É o canivete perfeito, é uma joia e tal. Eu vou falar para os amigos por que eu não concordo que o Victorinox seja uma joia. E olha, quem está falando é um cara que já teve uns 12 ou 13 Victorinox. Atualmente eu estou só com esses 5 aqui, mais 2, tá? Já dei 5 de presente e um foi furtado. Então, quer dizer, é uma pessoa que gosta do Victorinox, que acha o Victorinox uma boa lâmina. E se quiserem um pouco mais de especificidade, que acha o Victorinox um bom multitool ou multifuncional. Mas o Victorinox está longe de ser uma joia, gente. Longe, longe. E eu vou deixar essa minha opinião, mas eu vou embasar a minha opinião. Então, se você discorda e tem todo o direito, simplesmente não clica lá no botão não gostei. Você tem todo o direito. Mas questione os meus embasamentos. Contra-argumente. Por que o meu embasamento eu estou errado e você está certo em achar o Victorinox uma joia? Então eu vou começar por alguns detalhes. Por exemplo, o Victorinox, gente, tem o melhor aço para canivete, para esse tipo de função? Nem de longe. O DIN 104110, 104116, nem de longe é o melhor para isso. Ah, mas por que a Victorinox usa então? Simples. Ele é um aço que se costuma dizer que é fácil de fazer um blank, ou seja, você pode estampá-lo de uma folha, o que barateia e agiliza muito a produção. Tem alto nível de inoxibilidade. A maioria dos consumidores são consumidores comuns que não entendem de afiação, de cuidado com lâmina. Isso é uma vantagem. Mas para aí, como eu já mostrei para os amigos, é um aço que tem muita friabilidade, ou seja, ele é muito susceptível à fratura, dá muito microdente. Pega um fio muito legal e tal, mas dá muito microdente, não aguenta muito esforço, ele fratura e tal. Então já começa daí, o aço não é uma joia, tá? Essa empunhadura da maioria dos Victorinox multifunção é uma porcaria. Ah, Cabral, mas se você quebrar, você troca. Ah, vocês acham que eu vou gastar dinheiro pagando correio para enviar um canivete para Victorinox São Paulo para trocar tala, gente? Ah, pelo amor de Deus. Vocês veem a tala quebrada aqui, essa tala é uma porcaria. Essa, desse, que eu até me esqueci o nome dele, ele tem uma tesoura, uma serra, o abridor de garrafa e chave de fenda, o abridor de lata e um saca-rolha, só isso. Eu me esqueci o nome dele. Acho que dificilmente até acha em catálogo, não sei. Mas essa empunhadura dele, que também é um polímero, é muito superior a essa. Podia ser, todos dessa linha podiam usar essa. Ou melhor ainda, a empunhadura do solo. É praticamente impossível de você quebrar, tem um grip excelente. Então, esse é um outro detalhe. A escolha dos materiais. Esse material é uma porcaria, gente. Vamos ser sinceros. Outra coisa, os liners dos Victorinox, gente. Os liners são de alumínio. Ah, Cabral, é para aliviar peso. Tá bom. Se você é uma pessoa inocente, sem maldade, que acredita nisso, não vou destruir sua crença. É usado liner de alumínio, gente, que tem até como efeito colateral tornar o canivete como um todo um pouco mais leve, mas de novo, é facilidade de produção e custo. Então, isso aqui está longe de ser uma joia, gente. Vamos colocar da seguinte maneira. O Carl Essner, que foi o criador do canivete suíço, foi lá por volta de 1894,
Então o Karl Elstner inventou o multifunção. Você é mais inocente do que eu imaginava. Se vocês olharem o meu vídeo canivete pica-fumo 220 em aço 420, lá pelos 41 minutos eu inseri no vídeo um catálogo de lâminas inglesas de 1816. Vocês vão ver um monte de multitool lá, de multifunção, gente. Então, Karl Elstner não inventou esse conceito. Ele popularizou o conceito. Olhem a diferença. Ele popularizou o conceito. É a mesma coisa que você dizer que a Volkswagen tem uma joia e é o Gol. Não. A Volkswagen popularizou o carro popular, primeiro com o Volkswagen, o Fusquinha, tá? E o Gol não sei se já descontinuado, porque eu não sou muito ficcionado em carro, é um carro popularizado. Agora, joia, quando você fala joia, você está falando de Porsche, de Mercedes. Você vai dizer que o Gol, com os materiais e o desempenho dele, é uma joia? Chega a ser ofensivo isso. Então, gente, como eu digo, o Victorinox é um bom canivete, tanto é que eu já tive 12 ou 13, gente. Vocês acham que eu sou idiota ou burro de comprar 12 ou 13 de uma coisa que eu acho que não é bom? Não, eu acho uma boa lâmina sim. Agora, chamar isso de joia? Vocês vão me desculpar. E outro detalhe, prestem atenção nas pessoas que chamam, pode ser YouTube gringo, russo, americano, europeu, australiano, brasileiro, seja lá o que for. A maioria dos que chamam isso aqui de joia, olhem o estado dos canivetes, estão impecáveis, impecáveis. Vocês acham que tem uso de verdade? Vocês acham que tem uso como um desse? Como um desse aqui que nem é portado. Isso aqui, ele fica na minha escrivania para servir para um monte de coisa. Mas olha o estado da lâmina. Tá certo, tem mais de, 3 décadas. O resto, arranhado, sujo e coisa, porque são usados. Agora vocês vão ver que quem chama de joia acaba considerando isso como joia e aí não usa para o que tem que usar, deixa de fazer um monte de coisa para não estragar a sua joia. A grande realidade é essa, gente. A grande realidade é essa. Cabral, mas você está falando que isso aí, o aço não é o ideal, o material da empunhadura não é ideal, o material dos liners não é o ideal. Eu só vou dar um termo de comparação para os amigos. Procurem pelo Ruick multifunção. O aço para início de conversa é o 12C27, muito superior ao 104110, 104116, como lâmina de corte, tá? Uma inoxibilidade quase tão boa, não é tão boa quanto esse, mas é quase tão boa, principalmente com esse nível de polimento, você não vai ver diferença. Capaz de ter uma dureza maior do que o 56 do Victorinox, normalmente você acha com 58, às vezes até mais, e mesmo nessa dureza, 4 a 5 vezes mais resistente à fratura do que o 104110 ou 104116, mesma facilidade de afiação, retenção de fio um pouco maior, tá? Se a dureza é maior, essa retenção é maior ainda se fosse igual em 56. A resistência à fratura seria muito maior e a retenção de fio, mesmo em mesma dureza, um pouco superior. Quase não dá microdente, lógico, nós estamos falando de tratamento térmico otimizado e o da Victorinox e mesmo assim dá muito microdente, que essa é uma característica do aço, tá? Então, material da lâmina é melhor como lâmina para corte. Material da empunhadura G10, na minha opinião, um dos melhores. Alguém vai questionar que esses plásticos são inferiores ao G10? A única coisa que pode se comparar com o G10 é essa tala toda em alumínio.
Porém, no frio ou no calor, se ele ficar no sol, você vai ver a diferença. E outra coisa, os liners do Ruick são em aço 420. Dá para comparar aço 420 com alumínio? Acho que não, né? Ah, Cabral, mas por que a engenharia do Victorinox é de ponta? Por que os engenheiros da Victorinox então colocaram liners de alumínio? Custo, facilidade de produção e um detalhezinho que muita gente não se dá conta. Eles sabem que você forçando um canivete desse ou desse, se você for forçar a lâmina no uso, quem fratura é a lâmina e não a empunhadura, a tala ou o liner. Por quê? Porque o coeficiente de resistência da lâmina, do 104110, 104116, é inferior à estrutura da empunhadura. Então, se alguém tiver que ceder, vai ceder primeiro a lâmina. Então, para que eles colocariam um liner de aço aqui? Se eles sabem que o de alumínio vai aguentar. E eu volto a questão. E a inteligência? É inteligência e esperteza. E é por isso que eu não concordo em chamar esse canivete de joia. O exemplo que eu costumo dar, gente, é o seguinte. Quando você pensa numa joia, você pensa num Cartier. Uma joia Cartier, uma marca, tá? Só para citar um exemplo. Tem o item raridade, ou seja, você não tem uma quantidade de Cartier por aí, pelo menos não comparado a outras coisas. E o que eu chamaria o Victorinox? O pessoal mais velho, principalmente se tiver irmã ou a mãe vai se lembrar, existia uma bijuteria que fazia muito sucesso, porque imitava muito bem joias, chamado Michelin ou Michelin. Michelin. Era uma coisa bonita, eficiente para o uso das mulheres, tá? Cumpria a função, como o Victorinox cumpre bem a função dele. Mas você não pode chamar uma bijuteria de joia, gente. Porque os materiais são diferentes, tá? A durabilidade é diferente, a qualidade é diferente, mesmo que ela pareça uma joia, ela não é uma joia. É por isso, gente, que o Cabral não fica encantado com o Victorinox. Mas a ideia do multitool, a ideia do multitool nem é do Carl Erstner, o criador do canivete suíço. Canivete suíço. Agora, canivete suíço é um outro nome para multifunção. E como eu já provei para os amigos, um catálogo de 1816, ou seja, praticamente não, 80 anos antes do Carl Erstner criar o Victorinox, o seu primeiro Victorinox, o conceito já existia, gente. Então Carl Erstner não criou, ele popularizou. É aquilo que eu falei, é você confundir um Volkswagen Fusquinha com um Mercedes-Benz ou um Porsche. Volkswagen é o popular, Mercedes e Porsche são a coisa chique. Eu estou falando que o Ruick é a coisa chique? Não! Eu estou dizendo que se você olhar material por material, da lâmina, da empunhadura e dos liners, o Ruick é superior ao Victorinox. Cabral, mas o tratamento é... Não vou tocar nesse ponto, porque eu não tenho, nunca tive um Ruick na mão. Então eu não sei da qualidade. Eu sei que a qualidade do tratamento térmico da Victorinox para o 104110, 104116 é excelente. Agora, se a do Ruick for boa também, então mantém o que eu falei, ele é superior ao Victorinox em tudo, inclusive durabilidade. Então, esse é o motivo pelo qual eu não concordo e não chamo o Victorinox de joia, porque ele não é. E dei a minha opinião, mas embasei a minha opinião. Você pode ter ficado insatisfeito, chateado, ressentido, não tem problema. Quiser dar o dislike, fique à vontade. Mas eu adoraria que você entrasse nos comentários e contra-argumentasse ponto por ponto. Por que o aço da Victorinox é melhor do que o do Ruick?
Por que o material da tala do Victorinox é melhor do que o do Ruick? Por que o material dos liners do Victorinox é melhor do que o Ruick? Argumente. Se você tem tanta certeza da sua opinião, de que a minha opinião está errada, contra-argumente. Eu te embasei a minha opinião, te dei fatos para embasar por que eu acredito nisso. E olha, de novo, uma pessoa que acha Victorinox uma porcaria vai ter 7 hoje, sendo que já teve 12 ou 13? Não, né, gente? Porque hoje em dia as pessoas não estão nessa de argumentar. O negócio é rotular. Ah, o Cabral é tonto, é burro, é o quê? Deixa eu ver. É contra a Victorinox, não tem dinheiro para comprar um Victorinox, não entende porcaria nenhuma de lana. Ou seja, não vão contestar os meus argumentos que eu dei. Vão me rotular, só isso. O que é uma infelicidade. Eu já disse, cada um pode ter sua opinião. Custa embasar a sua opinião? Ah, Cabral, eu tenho... Não, você não tem nada, você não tem que embasar. Você gosta do Victorinox, pronto, acabou. Algum momento eu falei que não gosto do Victorinox? Momento algum. A minha questão é, eu só não acho o Victorinox uma joia, só isso. É um bom canivete para se ter, para se usar. Tanto é que eu tenho e uso, gente. Esse aqui, todos os 3 solos que eu tenho ou tive, um eu já dei de presente, eu comprei junto os 3, porque na época eu achava muito barato. Comprei e eu praticamente só usava Victorinox na década final dos 80, início dos 90. Então eu comprei 3. Fui usando uma lâmina até ela desgastar igual essa e dei de presente para o meu tio, para ele mexer com jardinagem. Aí fui usando essa, ela desgastou, eu refiz o perfil da lã, fiz o regrind dela, e agora é minha mãe que usa para descascar e cortar fruta na mesa e tal. E esse aqui é o terceiro deles, no uso já há alguns anos, já sofreu um desgaste de afiação, mas a lâmina ainda está indo bem. Então, quer dizer, como é que alguém pode dizer que eu não goste de Victorinox? É uma insensatez. Mas, infelizmente, pessoas insensatas são o que mais tem hoje em dia. Tá? Então, gente, esse vídeo, eu acho que não era nem necessário, porque que diferença vai fazer minha opinião? Ela só faz diferença para mim. Assim como a opinião de cada um, basicamente vai fazer diferença para ele. Tá? O que eu quero deixar é o seguinte, é que como cada um tem direito à sua opinião, tá? Eu já cansei de ver gente chamando Victorinox de joia. Eu não concordo, é só isso. Não significa que eu esteja certo e a pessoa errada, nem vice-versa. Eu só acho que isso aqui é um bom canivete e só, ou um bom multifunção e só. E embasei a minha opinião. Por que eu tenho essa opinião? Você pode concordar ou não. Agora, pode só clicar gostei ou não gostei. Para mim, tanto faz, tanto fez. Não vai mudar nada para mim. Minha opinião, óbvio que não muda. Você dá dislike no vídeo ou like. Ô, gente, eu espero que eu não esteja parecendo arrogante, tá? Mas a pessoa dá like ou dislike no meu vídeo, para mim, não faz muita diferença. Porque, primeiro, eu não monetizo meus vídeos. Então isso não vai fazer a menor diferença para mim se tem like, se não tem like, se vai aumentar o alcance no YouTube. Ah, seu bobo, não é o like ou dislike, é o engajamento. Então tanto faz a pessoa dar like ou dislike. Também, para mim, gente, eu não vou ficar chateado se você der dislike, nem vou ficar andando nas nuvens se você der like. Não é que eu não preze o que você... Eu sou muito mais pela interação nos vídeos, que os amigos que me acompanham de verdade vão ver que eu procuro ter 100% de interação. Só quando é uma questão que a pessoa só colocou uma posição pessoal dela e tal, aí eu não vejo por que eu reforçar ou contradizer aquilo e tal. Então eu não respondo, mas raramente eu não respondo, eu tendo a responder tudo. Então,
Essa é só para deixar a posição do Cabral, porque muita gente pergunta, Cabral, o que você acha do Victorinox? Eu acho isso, acho um bom canivete e só. Joia, mas nem... Se eu fosse comparar, isso para mim seria um Michelin, uma bijuteria, uma boa bijuteria, uma bijuteria de qualidade. Ah, tem outra marca melhor, que seja, pode usá-la então. Continua sendo uma bijuteria, mesmo aquela que parece muito joia, mas não é joia, gente. E outra coisa que eu peço aos amigos, botem reparo, principalmente gringo. Gringo é danado para fazer isso. Ah, o Victorinox é uma joia. Aí você vai ver o canivete dele, tá até reluzindo, de tão brilhante, tão limpinho, sem arranhado, sem um sujinho, sem nada. Vocês acham que essa pessoa usa mesmo esse canivete? Gente, eu vou dizer uma coisa, de cada 100 pessoas, talvez, pela estatística, 5% da população é obsessiva compulsiva. Então vamos dizer que 5% sim, usam o canivete, mas de novo, usam naquele esquema. Usou, limpou tudo, poliu e não usa num monte de coisa para não estragar a joia. Mas usa, só tem extremo cuidado de limpar e tal. O resto é como eu, gente, usa isso, limpa na calça, deixa para limpar no dia seguinte e tal. Você acha que o canivete que está no uso realmente, no pau do dia a dia, vai ficar todo reluzente, bonitinho, estalando no abrir e no fechar? Vejam isso aqui. Ele nem bate mais. O que é isso? Sujeira. Tá? Anos de uso. Se eu botasse num cavitador ultrassônico e depois lubrificasse, ele voltava a bater. Vocês acham que eu estou preocupado com isso, gente? Outra coisa, Victorinox é uma joia, não é? É uma joia. Esse aqui é a tala tipo roller block. Todo Victorinox com roller block ou com liner lock. Tem essa folgazinha. Dá para você chamar isso de joia mesmo? Dá? Tá? É falha do canivete? É falha de desenho. É falha de desenho. Tá? Faz diferença no uso? Zero, nenhuma. A não ser para a pessoa que é obsessiva compulsiva, que vai reclamar desse microjogo. Mas esse microjogo está nessa lâmina desde que ela veio. E todos são assim. Não é que eu recebi um com defeito. Todos são assim. E tem gente que continua chamando de joia. Tudo bem. Vou mudar alguma coisa? Nada. Vou mudar alguma coisa das pessoas? Nada. Só estou deixando a minha posição. E por que essa é minha posição? Só isso. Não quero mudar o mundo, não quero mudar o pensamento de ninguém. Tá? Mas eu digo o seguinte, eu tenho um pouquinho de estrada com o Victorinox. Foi talvez meu terceira marca de canivete, porque primeiro eu tive corneta, depois Tramontina, depois eu tive um daqueles que parece uma caneta, que eu não me lembro o nome, acho que já tive Simo, e depois em 1980, final de 83, um ano antes de eu entrar na faculdade, eu comprei meu primeiro Victorinox, um Sparta. Tá? Tenho até hoje, só que hoje em dia ele fica com o meu pai. A lâmina dele está mais ou menos nesse estado aqui. Tá? Então, quer dizer, se desde 1983 para 84 eu tive meu primeiro Victorinox, e antes disso eu tive uma imitação chinesa, que eu já vi um vídeo no YouTube, alguém perguntando se sabe a marca. Eu ganhei vindo do Paraguai. Um tio meu viajou para o Paraguai e trouxe, porque sabia que eu gostava de canivete. Foi antes até de eu ter o Victor. Uma porcaria de canivete. As talas dele são um vinho mais escuro que essa. Essa aqui é vermelha. Mas é uma porcaria. Tem um símbolo, parece uma cruz, sei lá. Uma porcaria, mas tive até antes do Victorinox. E foi uma das coisas que me levou a comprar um Victorinox. Gostei do canivete, não como retenção de fio, como qualidade e tal, mas eu gostei do conceito, então comprei o meu primeiro Sparta.
E daí para frente comprei os outros Victorinox, esses aqui são os que me restaram, pelo menos 5 dos 7, tá? Então é isso, gente, eu acho um bom canivete, uso direto isso aqui, por exemplo, quando eu estou com calção, ou vou caminhar, ou vou qualquer coisa só de calção, quando eu não estou nem de bermuda, que ele é muito leve, principalmente com esse clipe que eu adaptei. Esse de cá também adaptei um clipe, isso há décadas já, tá? Para usar. Então ele é muito leve, é muito confortável e tal. E a resistência à oxidação, posso suar à vontade nele, não vai prejudicar a tala, não vai prejudicar a lâmina e tal. Então eu uso realmente, tá? Só não acho uma joia. Eu acho um bom canivete e morre aí. Só isso, tá? Então, como eu sei que muita gente leva a opinião em consideração, esse é só um contraponto, então, vamos dizer assim. De novo, em momento algum eu disse que Victorinox é uma porcaria, porque não é. É um bom canivete. Só está longe de ser uma joia, tá, gente? E, como vocês podem comprovar por esses canivetes que estão aqui, o Cabral costuma usar as lâminas que tem. Então, quando eu falo usar, eu quero dizer, inclusive, por exemplo, cortar mato na beirada de calçada, limpar a saída do cano de água do quintal que sai na calçada, para ele não entupir e tal. E aí passa no concreto, passa no bloquete, qual o problema? Em 1 minuto, 2 minutos, ele está cortando de novo. Por que eu vou deixar de fazer isso? Por que eu vou deixar de cortar uma corda cheia de areia? Ah, vai cegar rapidamente. Vai, e daí? 1 minuto depois o fio está de volta. E aí? Para que eu vou me preocupar com isso? Por que eu não vou cortar um galho com ele? Ah, Cabral, corre risco de quebrar. Corre. Não estou falando que não corre, inclusive. Não fui eu, mas meu pai usando. Ela já desgastou bem, mas essa lâmina era torta aqui, eu desentortei um bocado, porque o pai resolveu usar ela como chave de fenda, mesmo tendo a chave de fenda aqui. Mas eu vou falar com o pai que ele está errado, que não devia fazer isso? É um canivete só, é para ser usado, tá? Então, gente, era isso por esse vídeo, só para chatear muita gente, que eu sei que vai chatear, tá? Esse, vamos dizer, que é o lado malvado do Cabral, tá? Eu sei que não vai mudar a posição de ninguém e tal, mas muita gente que está vendo, para ter um outro lado da coisa, porque a maioria das pessoas só falam isso, que Victorinox é uma joia, é uma joia, é uma joia. Então, para a pessoa ter o contraponto disso, para saber que é um bom canivete, mas está longe de ser uma joia. Então, quando ele for decidir comprar, é porque ele gostou, ele gosta da estética, ele gosta das funções, ele gosta do aço, ele gosta da empunhadura, tudo bem. Mas só para ele ter uma ideia de que isso não é essa maravilha toda que apregou, tá? Então, é só... E outra coisa, é porque ele é muito popular, tá? Você vai ver uma série de filmes, arqueólogo e tal, usando Victorinox. É porque é a melhor ferramenta? Não, porque é popular. E popular, que eu digo, não é só porque é barato, porque ele nem está tão barato hoje em dia. É porque dá um certo status, né? Porque todo mundo cool, né, legal, descolado, tem um Victorinox. Então você quer fazer parte da galera, você quer ser descolado também. E não tem nada de errado nisso não, gente. Eu só vou ser bem sincero com vocês. Se eu tivesse que comprar hoje um solo ou um Ruick de uma lâmina só, eu escolheria o Ruick. Se eu tivesse que comprar um Spartan ou o equivalente do Ruick do Spartan, eu compraria o Ruick. Aí da Sanremo, eu não sei, gente, eu nunca tive nem o Sanremo nem o Ruick em mãos, mas se o da Sanremo for em 12C27, o liner em aço e a empunhadura em G10, eu vou preferir também, porque eu sei que a Sanremo faz um trabalho decente. Tem a mesma consistência no tratamento térmico da Victorinox? Não tem. Não estou aqui para falar mentira com ninguém, não tem. A Victorinox parece um relógio suíço na constância dela no tratamento térmico das lâminas. Por que isso, Cabral? Por causa da técnica usada, por causa do maquinário usado,
tá? Então é por isso que todos saem exatamente com a mesma dureza, a dureza que a Victorinox quer. Por quê? Porque cada rolo de folha de DIN 4110 ou 4116 ou X cromo 50, 14, 15 MOV é testado para ver se está dentro das especificações da Victorinox. Se não tiver, ela devolve. Então eles têm um controle de qualidade fora de série. Por isso tem o bom nome. Por isso popularizou. Porque é um bom canivete e tem um excelente controle de qualidade. Então, fator a favor? É claro que é. Agora, eu conhecendo o que eu conheço, entre esse aço e o 12C27, eu fico com 12C27. Entre essa empunhadura e o G10, eu fico com o G10. Entre o liner de alumínio e o de aço, eu fico com o de aço. É preferência minha, tá? Então era isso por esse vídeo. Um abraço a todos.